É, bom dia, então, para todos que chegaram. Eu vi que mais pessoas chegaram aqui. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre constelação familiar. Constelação familiar. Até o termo a gente já vou precisar já falar para vocês, né? Quando a gente fala em constelação familiar, a gente fala sobre uma teoria, sobre uma talvez considerada a gente usa terapia ou uma filosofia de vida, porque a pessoa que desenvolveu a constelação familiar foi o Bert Hellinger, um alemão, e vocês podem buscar a respeito da história dele. E eu digo que ele desenvolveu a constelação familiar porque ele falou para em vários dos seus livros que ele observou algumas coisas que já existiam. Ele simplesmente observou e trouxe mais clareza sobre isso, mas isso existia já. Então, ele diz que essas leis da constelação familiar já existiam. E quando a gente tem o conhecimento dessas leis, que ele fala que são as leis do amor, a gente consegue ter uma percepção diferente da nossa vida. A gente começa a observar as coisas com outros olhos. Então é muito interessante, é muito importante, é maravilhoso saber sobre as leis da constelação, sobre o que que essas leis podem nos ajudar, o que elas podem nos mostrar e o que elas podem evitar que a gente faça, porque isso é muito importante. Sabendo das leis, a gente evita situações. Por exemplo, né? É, quando, quando eu sei o meu lugar dentro da família, eu evito situações de emaranhados, eu evito situações de peso. O meu lugar como terapeuta dentro da família, às vezes não é ser terapeuta, às vezes eu sou só a filha, às vezes eu sou a irmã, às vezes eu sou a mãe. Então eu tenho que saber o meu lugar em determinada situação, em determinado local. E sabendo isso, eu evito situações aí de emaranhados. Já vou falar aqui, já vou contar uma história bem pessoal aqui para vocês verem como a gente usa a constelação no dia a dia, tá? E por que que eu já estou falando de uma lei aqui, que é a lei da ordem. Qual que é o seu lugar? Olha a pergunta que vocês podem anotar já de imediato aqui, porque fiquem muito atentos ao que eu falo e às situações que vão vindo para vocês. Qual é o lugar de vocês dentro da sua família? Você está no seu lugar? Vou contar uma história aqui do que aconteceu na minha vida, e mesmo eu já tendo conhecimento de constelação familiar, isso é muito cuidadoso aqui, mesmo a gente já tendo conhecimento de constelação familiar, às vezes ainda assim a gente sai do nosso lugar, mas às vezes a percepção disso é muito rápida. Então eu percebi e já logo saí, voltei para o meu lugar. Mas aí eu quero contar para vocês perceberem como que a gente sai do nosso lugar muito fácil, de forma rápida e muitas vezes com boas intenções, mas que provoca um caos, sabe? Que dá um caos. Quando a minha mãe faleceu, agora já vai fazer já faz um bom tempo. Meu filho tinha 4, ele tá com, já vai fazer uns 6 anos, se não me engano, ou 8. Já faz um tempo, tá? A minha mãe faleceu precocemente, lá com 59 anos, ela era bem jovem ainda, e ela teve trombose, a trombose levou para embolia pulmonar, e no fim ela teve um infarto na UTI e não resistiu. Hoje eu falo isso com leveza, assim, muito mais leveza, mas eu fiz muita terapia para poder contar, para poder falar sem chorar, né? Sem acessar todas aquelas emoções, porque a minha mãe foi muito importante na minha vida.
e ainda é, né? Mas na época que isso aconteceu, então foi um choque. Eu já estava casada e eu vi o meu pai assim com muita tristeza. Eu queria ajudá-lo. E como eu estava casada e morando em outra cidade, eu comecei a me deslocar. Eu deixava a minha família, que é o meu marido, o meu filho, para ir lá na casa do meu pai e ficar com ele. E o que que eu fazia lá com meu pai? Eu lavava a roupa, eu fazia o almoço, eu fazia companhia. E só eu falar isso para vocês, vocês já vão responder a pergunta que eu vou fazer agora. No lugar de quem que eu comecei a entrar? No lugar da minha mãe. Eu queria substituir quem? A minha mãe. Eu estava sendo ali a companheira do meu pai. Eu estava substituindo a minha mãe, sendo um pouco esposa, né? Sendo um pouco. Eu saí do lugar de filha. Literalmente, eu saí do lugar de filha. E olha o que aconteceu. Isso fiz várias vezes, tá, gente? E a gente vai fazer isso por amor ao pai, por amor à pessoa que está ali sofrendo. Eu não fiz isso por maldade, eu fiz isso por amor mesmo. Mas um amor que muitas vezes, se você não perceber, ele te prejudica. Porque quando você faz isso, quando eu fiz isso com meu pai, eu olhava ele com pena. E quando a gente olha ele com pena, a gente começa a olhar o pai como pequeno. É como se ele não desse conta. E aí a gente fica grande. Olha a arrogância interna, né? Os nossos pais viveram tantas situações antes mesmo da gente nascer que eles deram conta. E agora a gente acha que a gente pode resolver as coisas deles porque a gente é maior que eles. Então nós viemos depois. Então a ordem, os filhos são pequenos em relação aos pais. Mas quando você começa a olhar a seu pai e sua mãe com pena, ou mesmo achando que eles não vão dar conta, você fica grande e os pais ficam pequenos. Você sai do lugar. E às vezes com boas intenções. E aí, um dia, nessa época do carnaval, que aqui na minha cidade, no Paraná, não tem carnaval em si, a gente não tem essas festas de carnaval, mas tem o feriado. E o meu marido e meu filho foram acampar. E eu fiquei um pouco com meu marido e com meu filho, e daí na sequência eu pensei: ah, meu Deus, eu tenho que ir lá no meu pai. Eu tenho que ficar com ele porque ele está sozinho. Então eu deixei o meu marido, minha família principal, porque depois que você casa, a prioridade é a família que você construiu. Anotem isso, gente. A prioridade é a família que você construiu. Não é abandonar os pais, mas é a prioridade. A família que você construiu é a prioridade. Eu deixei eles lá no acampamento, peguei o carro e fui na casa do meu pai. E aquela coisa, né? Você tá na casa do pai, você tá com consciência pesada porque você não tá com o filho e com o marido. E aí você tá na casa você tá com o filho e com o marido, consciência pesada que você não tá lá com o pai. Olha que doideira. E eu fiquei lá, fiz um monte de coisa, arrumei a casa, organizei, fiz companhia. Acho que eu fiquei um dia, no outro dia peguei o carro para ir embora. Gente, eu peguei o carro, vocês não têm ideia. Eu saí da casa do meu pai, eu não consegui fazer a curva. E eu bati o carro. Eu bati o carro eu acho que era numa árvore, assim, não foi uma batida forte, foi uma batida muito simplória, assim, não aconteceu muita coisa para mim, né? Porque o meu marido, que é chapeador, quando viu a batida do carro, quase teve um infarto, né? Porque para ele é, foi, foi uma batida, entendeu? Hoje qualquer. é, assim, eu não quero entrar no mérito do material, não aconteceu nada tão grave fisicamente, materialmente, mas o que eu quero dizer para vocês é que quando quando deu aquilo, quando eu
parei o carro, eu pensei, o que isso está querendo me dizer? Quando a gente passa por uma situação na vida e tem um resultado, a gente precisa parar e se perguntar. Anota essa pergunta. O que isso está querendo me dizer? O que que está certo aqui que eu não estou percebendo? E aí eu venho andar, caminho. Eu não estava no caminho certo. O que eu estava fazendo estava me prejudicando, ia começar a prejudicar o meu casamento, ia prejudicar, às vezes, o meu filho, porque o meu filho precisava de mim, ele ainda era pequeno. O meu lugar não era lá com meu pai. O meu lugar era com o meu marido e com meu filho. O meu movimento é, pai, você é grande e você vai dar conta disso. Eu agora sigo o meu caminho, eu também estou sofrendo, mas eu preciso estar com a minha família. Você vai dar conta. Olha como eu fico forte e como a pessoa, o pai ou a mãe fica forte quando a gente olha para eles e diz: eu deixo isso com você. Eu não consigo resolver isso. Eu não consigo substituir essa pessoa para você. E você vai dar conta. Não tira um peso das costas? Gente, e isso, olha, estar no seu lugar, muitas vezes é observar dores no corpo, cansaço, ansiedade. Tudo isso pode ser simplesmente curado em você quando você percebe que você não está no seu lugar. E olha só, tem a questão aí também da questão do quando você está fora do lugar dentro do relacionamento. Isso eu vejo muito. As mulheres estão tomando o lugar dos homens. Dentro do relacionamento, a mulher toma a frente, quando ela toma a frente, ela faz tudo, ela faz o trabalho de casa, ela quer fazer o trabalho lá fora, ela tem ânsia, ela é acelerada, ai, mas vocês vão me dizer, mas é que o meu marido, meu companheiro não faz, então eu tenho que fazer. Você está tomando o lugar dele. Eu não sei a tua história, eu não sei por que você escolheu esse homem, e às vezes até porque você também tinha uma mãe assim, que fazia tudo, que sempre tomava a frente, que era o homem da casa, talvez porque não tinha marido, talvez porque tinha que ser assim, não sei a sua história. Mas às vezes você está fora do seu lugar em lealdade às pessoas que vieram antes, a sua mãe, a sua história com o seu pai, com a sua mãe. Então tem que olhar muito para isso para perceber, porque não é mudar o outro, gente. A gente aqui não vai mudar o outro, a gente vai ter que mudar a nós mesmos. E é muito bom ler as percepções de vocês aqui, né, Patrícia? É isso mesmo? E a gente faz muito isso, a gente se coloca muito no lugar do outro, fora do nosso lugar, com boas intenções. Só que a gente vai se arrebentar, né? Você vai se arrebentar quando você não está no seu lugar. Então é muito importante essa pergunta hoje para você, né? Dentro da tua família, dentro com teu marido, com teu filho. Olha com os filhos, gente. Hoje tem muitos filhos que estão tomando o lugar dos pais. Quando a gente vai sair, às vezes a gente percebe, eu vou perguntar aqui para o meu filho onde ele quer ir. É ele que manda, é ele que diz, é ele que faz, entende? Às vezes são pequenas percepções que você tem que entender e até às vezes falar. Às vezes a gente tem que expressar para os filhos, ou você está fora do teu lugar. Você é pequeno, eu sou grande aqui.
Eu sou a mãe aqui, eu sou o pai aqui. Então, qual é o teu lugar como mãe? Qual é o seu lugar como pai? Qual é o seu lugar dentro do relacionamento de casal? Você está no seu lugar dentro do relacionamento de casal? Olha, aqui já puxando a pergunta que vocês fizeram. Já vou ler aqui que eu já vi, que eu acho que faz, tá? Quando a mãe não libera os filhos para a vida de forma, claro, sempre de forma inconsciente, né? O filho também não quer, mas quer prosperidade, como prosperar dessa forma? Quando a mãe não libera os filhos para a vida, precisa ver o que tem lá, né? Porque às vezes o filho está substituindo quem para a mãe? Gente, o que eu vejo de filho que mora com a mãe, filho adulto, que cuida da mãe, mas não é mais um filho, é um marido para a mãe. Tá fora do lugar. Às vezes ele até casa, mas ele fica dividido. Ele tem que ficar com a mãe e com a esposa. Meu, é uma injustiça aqui. O marido fica totalmente quebrado, porque uma parte tá lá e uma parte tá cá. O marido precisa, não é abandonar a mãe, mas ele precisa entender que a família que ele formou é a família que tem prioridade. E a esposa, a mulher que tem um homem assim, que está dividido, ela precisa buscar entender o porquê que ela escolheu esse homem, né? A pergunta aqui, por que você escolheu, às vezes, um homem que não libera esses filhos, né? Não libera ou seu marido, ou enfim, né? Então, vai ter que buscar na história para entender o que tem ali, que tem essas quebras de ordem. Para daí sim, às vezes isso vai atrapalhar na prosperidade, porque você não está prosperando, porque você não está no seu lugar. Quando você está no seu lugar, as coisas fluem, as coisas vão, sabe? Parece que as coisas fluem naturalmente, porque o que veio antes e o que vem depois, onde é o meu lugar, sabe? É um rio. O rio ele flui quando ele vem de cima para baixo. Quando você começa a nadar contra, né? Eu quero ajudar, eu quero. Aí os filhos pequenos querem ir lá ajudar os pais. Aí é nadar contra, começa a ficar pesado. As coisas começam a não dar certo. Tem mais uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo ver. Conseguem, estão conseguindo entender meu raciocínio, gente? Agora tô voltando. Agora eu percebi que eu estava há 10 anos ocupando o espaço da minha mãe. Uhum, isso aí. Acho que eu perdi alguma pergunta aqui. Como ouvir isso abre a minha mente. Estou passando por uma situação exatamente assim no meu relacionamento, tomando a frente de muitas coisas. É isso aí, tá, gente? Então, aqui, gente, o que é necessário, e vocês coloquem ele no papel, vocês anotem, porque a gente adora querer mudar o outro. Vocês não vão mudar a mãe, vocês não vão mudar o pai, vocês não vão mudar o marido, vocês não vão mudar, podem mudar ali os filhos, né? Vocês estão em ordem nesse sentido, mas vocês precisam olhar para vocês. Vocês precisam mudar, vocês precisam soltar. Por que vocês estão fora do lugar? Essa é a pergunta. Dentro de uma constelação, a gente vai verificar por que você está fora do teu lugar? O que está acontecendo ali, né? Porque se você viu a sua mãe sempre fazendo o papel de homem da casa, é muito provável que você vai ser o homem da casa. A gente repete muito inconscientemente, tá? Então a primeira percepção já é maravilhosa, gente. A gente ter essa percepção. Falei para vocês, eu já sabia disso tudo e mesmo assim, olha só, mesmo assim
nas boas intenções, eu ainda com todo o meu conhecimento, sendo terapeuta, eu fui terapeuta do meu pai. E foi como foi, né? Foi como foi. E só a minha grandeza da constelação aqui foi perceber isso rápido, porque senão como que seria, né? Na sequência disso, ia começar a ter problema no meu casamento. Nessas horas entra outras mulheres no relacionamento e a gente, meu, né? Olha, coitada da Sul, tava lá trabalhando e de repente entra outra mulher no relacionamento. E eu sou a vítima ainda da história. Eu não sou vítima, gente. Eu criei isso. Às vezes a gente cria aberturas para as coisas acontecer e a gente acha que é vítima. Então, onde é o seu lugar dentro da família? Você não é vítima. Você é responsável. Você tem uma história e é necessário você olhar para essa história para você perceber onde é o seu lugar. E quando você está no lugar, você tem força. E você dá força para o marido, você dá força para os seus pais. As coisas fluem. Então, quando a gente fala em ordem, essa é a ordem. Os que vieram antes têm precedência. Os que vieram depois, vieram depois. Os que vieram antes sempre têm mais força. Eles têm o lugar, eles são os grandes, nós somos os pequenos. Por exemplo, né, num relacionamento aonde se o meu marido tivesse uma outra mulher com outro filho antes de mim, esse filho tem precedência em relação à minha relação com esse homem. Não é o meu caso, eu estou dando um exemplo. Mas se o meu companheiro ou o seu companheiro teve um relacionamento anterior aonde teve filho, esse filho, ele tem precedência, essa história tem precedência em relação a você. Por exemplo, aqui, né, usando esse mesmo exemplo, às vezes a mulher que encontra um homem assim, ela quer ter total atenção. E aqui ela precisa entender que a atenção vai primeiro pro filho que veio antes dessa mulher. Agora, se não teve um relacionamento anterior, se eu caso com meu marido e aí tenho meu filho, quem que vem antes, o filho ou o relacionamento? Aqui é uma pegadinha, gente. Respira e vai com calma, tá? Vai com calma. Mas é uma pergunta que às vezes dá uma bugada aí na cabeça, né? Os jovens falam bugada. Se você tem um relacionamento hoje, você é casada ou você tem um relacionamento, não, você está com uma pessoa, você tem filhos com essa pessoa. Quem tem prioridade na sua vida? O seu companheiro, companheira ou os filhos? Respondem, agora eu quero ver. Bem, Vocês já estão será? espertos, né? Já estão espertos. E quem ainda estava na dúvida, né? Lembra da quem veio antes tem precedência. O filho veio antes ou o seu relacionamento veio antes? É para você ter o seu filho, o relacionamento veio antes. Então, o companheiro, a companheira tem precedência. Se você quer ter filhos saudáveis, bons, né, evoluídos, inteligentes, emocionalmente saudáveis também, você precisa olhar para o teu relacionamento. Se você e o seu companheiro ou companheira estiverem bem, automaticamente os seus filhos vão estar bem. Ator. E às vezes a gente esquece isso, né? Às vezes a gente esquece e Ai, meu aí a gente fone, se perde. cadê? Eu não trouxe o fone pra cá. Fecha o áudio, gente. Quem tá com o áudio aberto, fecha por gentileza, para daí vocês conseguem conversar. Estrela, porque eu não tô Entenderam, escutando, não tô gente? vendo nada.
muitas dessas perguntas vão ficando claras, né, para a gente saber o nosso lugar. Então, observe o lugar de você como mãe e como esposa. Sempre se coloque no seu lugar. E aí, como mulher, não como homem, ou homem, mulher, são pequenas, às vezes assim a gente fala, é um fio muito invisível para você sair do seu lugar. E é muito, às vezes é rápida a percepção e daí volta para o lugar, ou busca ajuda para você voltar, conseguir voltar para o seu lugar. Porque às vezes tem uma história por trás e essa história precisa ser olhada, precisa ser acolhida, resolvida para você conseguir entender por que que você está ali, porque às vezes não é assim, né? Ah, eu sei que eu tô fora do lugar e eu volto para o meu lugar. Às vezes tem toda uma situação por trás que precisa ser observada. Então, lugar, ordem, essa é uma das leis. Ordem e progresso, né? Lembra da frase ordem e progresso? Quando você está no seu lugar, quando as coisas estão em ordem, as coisas fluem. E às vezes, olha outra coisa que veio aqui para mim, não elaborei nada disso, tá vindo, tá? Tá vindo e eu tô falando. Às vezes, entre você e o seu irmão também tem outra criança. Às vezes, tem abortos que não foram vistos e que precisam ser contabilizados. Isso pode ser até com os seus filhos. As crianças todas têm um lugar. Então, mas foi um aborto espontâneo, 2 semanas. Não importa. Existia uma vida e essa criança, precisa ser contada. Então, às vezes, você também não está no seu lugar porque você não sabe. A mãe não falou, a mãe não contou, às vezes era um segredo, às vezes era algo que não foi levado com esse conhecimento que a gente tem hoje, mas às vezes existiu ali também na sua história um aborto antes de você, provável, você é mais atuante na sua vida se for antes de você, tá? Pois não faça às vezes tanto como se antes. Então, às vezes ali na tua história, ou depois, pode estar ali relacionado às vezes a sua relação com a próxima irmã ou irmão, que se tiver uma outra criança ali no meio que não for contada, pode gerar um conflito também. Eu estou muito no pode, tá? Porque não tem uma regra fixa. A gente percebe que às vezes tem pessoas no sistema faltando, e quando tem alguém faltando, vai gerar consequências naquelas outras pessoas da família. Então, todos fazem parte. E aí, quando a gente fala todos fazem parte, a gente já entra numa lei que se chama a lei do pertencimento. Quem está anotando, escreve lá, uma das leis da constelação era a lei da ordem, que a gente já falou bastante aqui, e a outra é a lei do pertencimento, aonde todos pertencem, né? Todo mundo pertence a uma família. Todo mundo pertence. Ah, mas o meu avô era alcoólatra. Então a gente não fala desse avô porque a gente tem vergonha. Quando você não fala da pessoa, você exclui a pessoa. E a exclusão, ela faz com que o sistema familiar, ele traga essa pessoa, às vezes até no seu filho. Às vezes o seu filho começa a entrar nos vícios porque você não fala, você tem vergonha do seu avô. Olha que louco, né? Porque o sistema, ele não quer saber. O sistema familiar é como se fosse uma energia ali. E todos fazem parte. Todos. Não importa o que aconteceu, não importa o que foi ali, eles fazem parte. O seu avô faz parte. Mas eu não conheço o meu pai. O seu pai existiu. Ele existe. Ah, ele já morreu. Ele existiu. Ele existe. Ele faz parte.
Então, todos fazem parte desse sistema familiar e todos têm o seu lugar. E às vezes não são só pessoas de sangue, sabe? Não é só as pessoas de sangue. Às vezes são pais adotivos, eles fazem parte. Às vezes é aquele avô que trouxe é, as terras que o seu avô, o seu pai conseguiu, foram às custas de, de um, deixa eu esclarecer aqui para ficar mais claro. As propriedades que vocês têm hoje, lá no começo, vieram talvez com o avô de vocês, ou com o pai, e elas só chegaram porque na época ele fez um bom negócio. Esse bom negócio foi através de uma família que precisava vender as propriedades para pagar dívidas ou porque tinha uma situação de morte. Então, quando você teve um benefício, a sua família ou você teve um benefício em prejuízo de alguém, essa pessoa que foi prejudicada, ela também faz parte do teu sistema familiar. Olha que louco, né? Ela faz parte da tua egrégora aqui, da tua vida, porque você também é como se você precisasse ir lá atrás e dizer, olha, em honra a você, ao seu sofrimento, à sua história, eu estou aqui. Você faz parte, eu vejo você, eu vejo a sua dor, obrigada. Eu sinto muito que foi assim para você. Eu talvez até hoje estou pagando uma conta aqui por essa história. Então, aqui o que eu quero dizer para vocês que pessoas que fazem parte também da tua história e que às vezes verbera ainda na tua vida, na tua história, no teu resultado que você tem hoje, nem sempre são só pessoas de sangue, da sua família de sangue. São pessoas, inclusive, que têm alguma relação com a tua história familiar, que tiveram um prejuízo ou que tiveram até às vezes um benefício. Aí precisa olhar um pouquinho para a história e entender. Outro exemplo, antes da sua mãe e do seu pai se relacionarem, talvez teve alguém ali dos seus pais que teve um companheiro, uma companheira. Por exemplo, a minha mãe contava para mim que antes de ela casar com meu pai, ela estava noiva. Ela estava noiva de um rapaz e esse rapaz ele morreu pisoteado pelo gado. Olha, uma morte bem sofrida, assim, pelo que ela me contou, né? Imagina, ele estava trabalhando com gado e foi pisoteado. E ela estava noiva desse homem. Se a minha mãe tivesse casado com esse homem, eu não estava aqui, porque eu sou resultado da minha mãe com o meu pai, que é outra pessoa que veio depois da morte desse homem. Olha que loucura, né? Mas percebem? De certa forma, essa morte trouxe um benefício para quem veio depois. Para mim, por exemplo, às vezes é estranho pensar assim, né? Mas se ele não tivesse morrido, eu não estava aqui. Então, é aquele movimento, né? Olha, eu sinto muito por tudo que aconteceu a você, é, e eu sinto muito pelo seu destino. Obrigado por a vida que chegou a mim dessa forma. Você faz parte também da minha história. Percebe, gente? Olha como é interessante a gente buscar entender o que aconteceu com a nossa história, porque você começa a ver situações aqui na frente que se encaixam, começam a se encaixar e perceber.
Eu tenho um amigo meu que ele tinha muita dificuldade nos relacionamentos porque ele descobriu um dia que a mãe não casou com o amor da vida dela. A mãe dele casou com o pai dele, mas não era o amor da vida dela. Então, o filho até hoje tem dificuldade em encontrar um amor, porque como eu vou ser feliz nos relacionamentos se a minha mãe não foi? A minha mãe não casou por amor. E a gente não faz isso conscientemente, a gente faz isso inconscientemente. É como se a nossa alma sabe coisas que a nossa cabeça não sabe. E aí a gente fica trazendo coisas na nossa vida que um olhar para o passado, um olhar para a nossa história começa a se encaixar. E aí a gente faz um movimento que dentro da constelação a gente diz, né? É olhar para a história e deixar essa história com essas pessoas. É como se fosse um corte ali, um corte com respeito, de deixar com essas pessoas o que é delas. Então, pertencimento, de forma geral, é olhar e entender que independente do que o pai, a mãe, os avós fizeram, todos fazem parte. Abortos fazem parte. Filhos que são só do pai ou só da mãe, né? Fazem parte. Às vezes, pessoas que tiveram prejuízo ali também fazem parte. Ex-noivos, ex-namorados de pai e de mãe, fazem. Tem que olhar, né, o vínculo ali, mas às vezes fazem parte. Essa é a lei do pertencimento. Perceber que quando você não inclui algumas pessoas, você pode estar buscando, repetindo essa história. Lembra que eu falei? Se você não inclui o avô que é alcoólatra, talvez você começa, talvez nem é no álcool, mas é em outro vício, você se torna viciada para ir. É como se a alma quer incluir esse avô. Ah, mas ninguém na minha família tem o vício de álcool. Mas a gente pode ter vício em medicamento, vício em compras, vício em jogos. Tem muita coisa que é vício. Às vezes tem coisas que você nem sabe que você está viciada e que é um vício. Tudo que é excesso e extremo é um vício. Vamos falar um pouquinho da terceira lei, né? Falei da lei da ordem, cada um no seu lugar, e falei da lei do pertencimento, ou seja, todos da sua família pertencem. Quando você não fala, quando você julga a pessoa, você exclui. Então, todos da sua família pertencem. Eles têm um lugar aí, eles vieram antes de você, não importa o que aconteceu, se você concorda ou não, eles vieram antes e eles fazem parte. Bom, a terceira ordem é a lei do dar e do receber. Não tenho, eu não tô colocando as leis aqui em ordem, mas são três, tá? A ordem, lei do pertencimento e agora a lei do dar e do receber. A lei do dar e do receber é uma lei aonde precisa ter um equilíbrio nas relações. Então, aqui, se eu for pedir para. Vou convidar uma de vocês, vou convidar a Karina para tomar um café. Olha como vai ser simples esse exemplo e vocês vão perceber o quanto faz sentido. Eu vou convidar a Karina para tomar um café aqui na padaria da minha cidade, e aí ela vem, ela toma o café, na hora dela pagar o café, eu falo: "Não, Karina, deixa que eu pago o café". Uma gentileza, eu paguei esse café. Acontece que eu já fiz isso pela quinta vez. E eu achando que eu estou fazendo uma grande coisa, né? Estou fazendo um ato. Como que eu fico fazendo isso? Eu fico grande, né? Estou fazendo algo pela Karina.
como que a Karina fica com relação a isso? Se é a quinta vez que eu tô pagando o café, você acha realmente que ela fica satisfeita em eu pagar o café para ela? No fundo, como ela fica? Grande ou pequena? Se coloque no lugar da Karina. Se eu fosse pagar sempre o seu café, pequena, perfeito. Quando o outro faz, independente, e aí olha, isso é bom para quem gosta de ajudar o outro. Quando você faz demais pelo outro, você tira a grandeza do outro. Olha a frase, gente, anotem. Quando você faz demais pelo outro, você tira a grandeza do outro. A pessoa vai fazer o quê? Ela vai começar a se afastar de você, porque ela está em dívida com você. Ah, mas eu nunca cobrei. Não é isso, é internamente. Ela se sente pequena em relação a você, ela vai embora, ela vai se afastar, ela está devendo para você. A pessoa que deve no comércio, em qualquer lugar, passa longe daquele lugar. E é assim que vai acontecer nos relacionamentos. Por isso que dentro de uma empresa é necessário o vínculo entre o dar e o receber ser equilibrado. Se a empresa paga pouco para o funcionário em relação ao que ele faz, ele vai embora. Se o funcionário faz pouco em relação ao que ele ganha, provavelmente também não vai, não vai ficar ali, porque o vínculo ele se rompe, porque precisa estar em equilíbrio. Esse equilíbrio nas relações é entre amizade, patrão, empregado, é também no relacionamento de casal. A mulher, eu falo muito da mulher porque é muito comum, mas já vi homens também. Nossa, recentemente eu atendi um homem que fazia demais pela mulher. A mulher não conseguia compensar aquilo. Sabe, além de trabalhar fora, chega em casa, cuida do filho, faz as coisas da casa, faz almoço, se deixar limpa a casa, é demais. Nossa, que maravilha, né? Algumas pessoas aqui devem estar pensando: meu Deus, quero esse homem para mim. Eu vi a cara de vocês. Gente, não é isso, tá? É muito bom ter pessoas que ajudam, né? O casal ajudar o outro. Mas se você precisa perceber se você não está fazendo demais, se você não está fazendo demais pelo seu companheiro ou o seu companheiro está fazendo demais por você. Porque quando é demais, vai existir um desequilíbrio, alguém vai ficar devendo, e quando fica devendo, vai dar treta, vai dar problema. Ah, mas por que que o outro não faz na medida? Não sei, tá? Precisa perceber por que que um faz demais, por que que o outro não consegue devolver, e aí tem que olhar para a história familiar. Eu sei que muitas mulheres gostam muito de ser mãe do companheiro, né? Já tem dois, três filhos, já pega o marido como filho também, né? Então, a mulher tem muito maternal muito forte e quando vê, ela tá sendo mãe do companheiro, tá fazendo muita coisa por ele. E aí entra no papel de mãe. Ó, equilíbrio e ordem ao mesmo tempo. Vai mudar o companheiro? Não, gente. Vai mudar a companheira ali, que eu falei do exemplo? Não. Vai ter que olhar o que que tem na tua história que você está vivendo isso, porque está desequilibrado. É, e muitas vezes até as relações extraconjugais vêm, elas surgem a partir desse desequilíbrio. Mas aqui eu não vou entrar porque aí a gente vai precisar, deixo o convite aqui para vocês para o curso de constelação já, gente. Façam um curso de constelação para vocês, porque é um curso de constelação, não é curso para terapeuta, ele é um curso para a vida. É um curso para a vida.
Quando você entra uma pessoa, você sai outra pessoa, é a sua antes do curso e a sua depois do curso. Então, é um divisor de águas. Muitas coisas são esclarecidas, muitas coisas, fichas caem, muita constelação acontece, né? Você vai entender a sua história, vai fazer um movimento de constelação, que é um movimento de alma, né? Que muita coisa acontece, muda, tudo muda. E aqui eu podia abrir, eu não vou abrir hoje para vocês me contarem depoimentos, porque eu sei que aqui tem muito depoimento de pessoas que é um antes e um depois do conhecimento da constelação. Então, fica o convite, né? Vai ter aí uma turma já para esse curso. É um investimento. Se você quer melhorar como pessoa, como família, como profissão, como prosperidade, né? Tudo saúde, que hoje eu vejo que muitas pessoas precisam, que é só questões de você estar de volta no seu lugar, de você fazer equilibradamente, busca o conhecimento de aprofundado de constelação, porque aqui eu trouxe só umas pinceladas, é muita coisa, gente, é muita coisa. E você vai percebendo, ter percepções e muita mudança. Tanto é que a gente faz módulos de um mês, assim, até o outro acontecer, porque naquele mês precisa, sabe, colocar as coisas no lugar. Muita coisa acontece e a alma tem o seu tempo, né, de assentar, de se colocar no lugar. Então, anotem nas metas de 2025, curso de constelação. Faça esses cursos, curso de tarô sistêmico, curso para você se desenvolver, porque só vai ter mudança quando você mudar. E a partir de você, para de querer mudar os outros, ok? Falei aqui, não quero romper muito o nosso horário. Vamos fazer uma meditação, porque foi bastante coisinhas aí que eu passei para vocês. E sempre lembrando, né, gente? Vocês podem, de repente, para quem foi muito rápido, pode rever a aula de novo, com calma, anotar. Traz suas perguntas na próxima aula, que acho que eu respondi todas hoje. E eu sei que tem coisas que vocês vão precisar de um atendimento individualizado, tá? Então se abram para isso também. Vamos fazer uma meditação para aquilo que vem hoje. Então, quem conseguir aí, né? Fica com a câmera, com os olhos fechados. Quem não conseguir agora, faz essa meditação depois. Mas eu quero que você entre na paz, sabe? Que você não se entre no erro. Porque, ai, agora eu vi um monte de coisa que eu tô errada, que eu tô fazendo. Não, gente, ó a frase aqui, você está fazendo o melhor possível nas condições que você tem. A gente sempre faz o melhor que a gente pode, nas condições que a gente tem. Então, nesse momento, não é se chicotear, é se acolher. Respira. Eu quero que você imagine você olhando para você do passado. Você hoje olhando para a pessoa que você era no passado. Aquela pessoa de ontem, de 10 anos atrás. Imagine você mesmo na sua frente e você vai dizer para você mesma: eu vejo você. E eu tô aqui para dizer para você que você está evoluindo. Eu vou dizer para você
que você está evoluindo. Mas tudo o que aconteceu com você lá atrás Mas tudo o que aconteceu com você lá atrás foi necessário. foi necessário. Tudo isso te levou até aqui. E isso te levou até aqui. Eu tenho orgulho de você. Eu tenho orgulho de você. Se eu estou hoje aqui, Eu estou hoje aqui, é porque eu vim de você. é porque eu vim de você. Eu sei que muita coisa não foi fácil. Eu sei que muita coisa não foi fácil. E eu sei também que muitas vezes a gente Sei que poderia ter muitas vezes mudado algumas coisas, a gente poderia ter mudado algumas coisas. mas foi assim. Mas foi assim. Respira, dá um abraço em você mesma, sabe? Tipo, como se fosse massagear esses ombros, essas costas, porque às vezes você se cobra e você ainda se culpa, se julga. Diga, ó, não precisa mais carregar essa culpa. Não preciso mais conversa com Você fez o melhor que podia você, fez o melhor que podia. nas condições que você tinha. Condições que você tinha. É isso. Nós duas juntas, Nós duas juntas vamos fazer ainda mais coisas. vamos fazer ainda mais coisas. Como se você pegasse na mão de você mesma e virasse, olhasse para frente, para o futuro. Olha para o futuro, olha para frente. Respira. Junto de você tem a sua história. Não tem história melhor ou pior. A sua história é a história perfeita para você. Os seus desafios são aquilo que te levam para frente. Respira com o peito para frente, orgulhosa, orgulhoso de quem você é. E olha lá na frente, tem um eu que é você também, que é você lá do futuro, que está lá na frente, olhando para você e estendendo a mão. Parece que dá medo. Você fica talvez receosa, você fica entusiasmada, ansiosa.
ansioso, entusiasmado. Observe teus sentimentos, você com o seu eu do passado, olhando para o seu eu lá do futuro, que chama você para ir para lá. E você dá um passo em direção ao eu do futuro. E aí você diz para esse eu do futuro: eu estou me preparando com toda a minha história para ir até você. Me mostre as pessoas, o caminho, os cursos, os livros. Me mostre os recursos financeiros. Mostra recursos financeiros Me mostre tudo o que eu preciso para chegar até você. até você. Eu vou chegar. Eu vou chegar. E a partir de hoje, A partir de hoje, eu vou ficar muito atenta vou ficar muito atenta aos sinais que você enviar para mim. aos sinais que você enviar para mim. Respira. Sinta isso como objetivo, como propósito. Você não está sozinha, você está aí com o seu eu do passado, o seu anjo da guarda, sua história toda, teu sistema familiar. E o teu eu lá do futuro está te esperando. E você vai encontrar, você vai ouvir, você vai ver tudo o que precisa para chegar até lá. A partir de agora, você vai ficar muito atenta a todos esses sinais. Respira em paz, vai voltando para o aqui e agora. E aos poucos você pode ir abrindo seus olhos e depois vocês me contam lá, né, as percepções de vocês. Se esse eu do futuro tá bonitinho lá, tá, tá bom, se tá com vontade de, se vocês estão com vontade de ir lá, então, né? Ai, obrigada, gente. Aqui a gente encerra a aula. Obrigada por estarem comigo, ancorando. E compartilhem se vocês acharem que foi bom para vocês. Compartilhe com alguém. Deixe seu comentário. As pessoas que estão aqui, né, junto comigo, eu e meu sistema familiar, a gente está aqui olhando para você, para a tua história e para o teu sistema familiar. E isso também é uma troca equilibrada. Quando você agradece, né? Gratidão. É uma forma de a gente compensar aquilo que recebeu. Tchau, gente.